Bom dia, igreja, paz do Senhor. Que presença gostosa. Quem ainda não sentiu o Espírito Santo aqui nesse lugar falando aos nossos corações? É porque está dormindo. Então acorda, porque a presença dele é maravilhosa nesse lugar, amém? Quero compartilhar com vocês Êxodo. Nós vamos ler 3 trechos de Êxodo. Vamos ler tudo direto. Êxodo 19, do 1 ao 6 e do 9 ao 11. E Êxodo 20, do 18 ao 21. A Bíblia fala assim: no 3º mês, depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai e o povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos viste o que eu fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. Capítulo 20. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som do chofar, a trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu e nós ouviremos. Não nos fale diretamente o Senhor, para que não morramos. Moisés encorajou o povo dizendo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Mas o povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Deus tem segredos. Deus tem segredos para cada um de nós. O segredo que Deus tem para mim, Ele não tem para você, é para mim. Sou eu e Deus. O segredo que Ele tem para você não é para mim, é para você. Então é você e Deus. O nosso relacionamento e a nossa intimidade com Deus vai crescendo na medida em que os segredos de Deus vão sendo revelados para nós.
A nossa confiança, a nossa intimidade aumenta na medida em que nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais perto de Deus estamos, mais segredos do seu coração Ele vai revelando a nós. Amém? Fala para essa pessoa aí, Deus tem segredo para você. Mas você precisa ir até Ele para ouvir. Aleluia. Quando a gente volta lá no Gênesis, no finalzinho do Gênesis, no finalzinho ali da história de José, depois que José se revela aos seus irmãos e que ele fala para os seus irmãos para buscar seu pai, para vir morar no Egito com ele, os irmãos vão, Jacó fica sabendo que José está vivo e prepara tudo, prepara a caravana para deixar na terra onde eles moravam, para ir ao Egito, o único lugar naquela época em que tinha alimento para comer. A Bíblia fala para a gente que foi uma caravana de aproximadamente 70 pessoas. Quando Jacó e sua família, quando Israel e sua família chegam no Egito, é uma caravana de aproximadamente 70 pessoas. E 70 pessoas se estabelecem no Egito. Passam-se um pouquinho de anos, 400 anos, para ser exata, e aquelas 70 pessoas se multiplicam em aproximadamente 2 milhões de pessoas. 400 anos depois e 70 pessoas viram 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas são libertos da escravidão no Egito através das mãos de Moisés, através da pessoa de Moisés, através do serviço de Moisés. Quando os hebreus, esses 2 milhões de pessoas, eles saem do Egito pelas mãos de Moisés, eles saem do Egito e eles entram no deserto. No caminho do deserto, desde a saída do Egito até eles chegarem no Monte Sinai, ao pé do Monte Sinai, que foi o texto que nós lemos o texto onde Israel acaba de chegar ao pé do Monte Sinai. Esse período de sair do Egito e chegar e acampar aos pés do Monte Sinai foi uma caminhada de aproximadamente 3 meses. Por 3 meses, enquanto eles caminhavam ali no deserto até o Monte Sinai, os hebreus já viveram milagres que não se pode explicar, milagres que a ciência definitivamente não explica. Durante esses 3 meses, eles atravessaram o mar em terra seca. O mar se abriu, eles caminharam 2 milhões de pessoas. Às vezes a gente imagina, quando a gente vê filme ou quando a gente vê série, a gente vê esse relance de 2 milhões de pessoas passando, a gente vê numa cena de que 1 minuto e pouquinho, e a gente não tem a dimensão talvez do tempo que 2 milhões de pessoas levaram para atravessar o mar. Talvez tenha sido uma travessia de 2, 3 dias, porque são muitas pessoas, sem contar os idosos que caminham devagarzinho, ali no seu cajado, as crianças, as mães que amamentam, com crianças de colo, os rebanhos, os animais, as carroças contendo todo o ouro que eles carregaram do Egito. Então foi uma caminhada longa, não foi uma caminhada de 1 hora. Atravessar 2 milhões de pessoas, atravessar o mar, não foi uma caminhada de 1 hora, foi uma caminhada mais extensa. E por ali, por aquela longa caminhada, eles observavam aquele milagre que eles estavam vivendo naquele momento. Ninguém nunca tinha experimentado aquilo. E eles chegam do outro lado felizes, alegres, saltitantes, Miriam cantando, as mulheres cantando e festejando. E aí eles continuam o trajeto pelo deserto. Mas chegam um pouquinho mais à frente, eles já começam a reclamar, porque não tem o que comer.
eles estão cansados, não têm o que comer. Aí eles começam a reclamar entre si, a murmurar entre si, a mandar indireta para Moisés, a mandar recadinho para Moisés. Porque no Egito a gente tinha comida, no Egito a gente tinha um teto, no Egito a gente tinha. Eles começam ali a mandar indireta para Moisés, a mandar recadinho para Moisés, a reclamar, porque no Egito era melhor. O que é que Deus faz? Deus envia o alimento. Deus faz ali o maná cair do céu. Deus faz as codornizes caírem debandada no céu, pelos campos e pelo deserto. E a Bíblia vai dizer que por todo o tempo em que Israel peregrinou no deserto, os 40 anos de peregrinação, nunca faltou o maná. O maná caiu por 40 anos. Não foi uma manifestação de maná. Por 40 anos o maná caiu no deserto. Quando eles chegaram à terra prometida, o maná cessou. E foram ali, e aí como se não bastasse, eles começaram a reclamar e Deus atendeu. O maná caiu, as codornizes vieram. Mas aí, Moisés, agora a gente está com sede, não tem água para beber. O que a gente faz? No Egito tinha água. E aí manda um recadinho lá, porque no Egito tinha água. É que fica mandando indireta para Moisés de novo. Fica mandando um recadinho para Moisés, porque no Egito tinha água, e ali eles não têm água para beber. E aí Deus vai lá e ordena a Moisés para tocar na rocha, e a água brota da rocha, e eles começam a beber a água que brotou de uma pedra. E aí os hebreus chegam ao pé do Monte Sinai. Quando eles chegam ao pé do Monte Sinai, Deus chama Moisés lá em cima. Deus chama Moisés, vem aqui em cima. Vem aqui em cima que eu quero conversar com você. Vem aqui em cima que eu quero falar com você. Vem aqui em cima que eu quero entregar a você todo o meu plano. Eu quero explicar para você o meu plano para esse povo. Eu quero explicar para você aqui de pertinho todo o meu plano para esses 2 milhões de pessoas. E aí Moisés sobe ao cume do monte. Moisés vai lá em cima para conhecer os segredos de Deus. Quando a gente pesquisa o significado da palavra segredo, a palavra segredo ela vem do latim. E no seu significado, no uso mais antigo, segredo significa informação ou conhecimento que são intencionalmente mantidos em segredo, mantidos escondido de outra pessoa para preservar exclusividade. Vou ler de novo. Segredo refere-se à informação ou conhecimento intencionalmente mantido escondido de outros para preservar exclusividade. Quando Deus chama Moisés para o cume do monte para revelar seus segredos para Moisés, Deus está falando assim: eu tenho uma exclusividade para você. O que eu tenho para você não é para outra pessoa. O que eu tenho para você é para você. Quando Deus chama você no secreto, quando você entra no seu secreto com Deus, quando você entra no seu quarto, fecha a porta em secreto, fala ao seu pai em secreto, e no secreto o pai fala com você, ele está contando para você, ele quer contar para você coisas que ele não vai contar para mais ninguém. Se não for para você, vai ficar com ele. E é isso que Deus começa a fazer aqui com Moisés. O que ele tinha para Moisés era para Moisés. Só que Deus não tinha só para Moisés. Deus não tinha só para ele. Deus chama Moisés lá em cima e fala assim: Moisés, olha só. Ele revela alguns dos seus segredos e fala assim, no versículo 10: vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã, lavem suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã o Senhor descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o Monte Sinai.
eu estou revelando o segredo para você. Agora você vai ao povo, fala para o povo se consagrar, fala para o povo se preparar, fala para o povo se santificar, porque agora eu tenho segredos para eles. Deus não tem segredos só para quem está aqui em cima do altar com o microfone na mão. Deus não tem segredos só para a liderança. Deus tem segredo para todo o povo. Deus tem segredo para aqueles que têm 40 anos de evangelho, e Deus tem segredos para quem tem 24 horas de evangelho. Deus tem segredo para todo mundo. O que ele tinha para Moisés, ele não ia revelar ao povo, e o que ele tinha para o povo, ele não ia revelar a Moisés. O que ele tinha para o povo, ele falou: manda o povo se preparar, porque eu vou me manifestar ao povo. Deus já revelou os segredos dele para você? Você já foi para o seu quarto no secreto para buscar os segredos que Deus tem para você? Porque Deus não revela segredos em qualquer lugar. Deus não revela segredos em qualquer lugar. Deus não revela segredos de qualquer forma. Deus não revela segredos de qualquer jeito. Deus, ele preparou Moisés. Deus preparou Moisés por 80 anos para revelar os segredos para Moisés. Moisés, por 40 anos, ele foi estrangeiro no Egito. Quando Moisés mata aquele egípcio, foge para o deserto, ele passa 40 anos peregrinando na terra de Midian. Ele é 40 anos estrangeiro no Egito. Depois ele é 40 anos peregrino e estrangeiro entre os midianitas, até que ele volta à terra dele, até que ele volta para os hebreus. Deus passou 80 anos preparando Moisés para revelar seus segredos. E para o povo, Deus pediu 2 dias. Fala para eles se prepararem hoje e amanhã, porque depois de amanhã eu vou me revelar. Moisés levou 80 anos, o povo 2 dias foi o que Deus pediu. Eu não sei quantos dias Deus está pedindo de você, mas entregue para Ele aquilo que Ele pede de você. Porque quando Deus pede alguma coisa de você, significa que o que Ele vai dar em troca é muito maior. Deus está pedindo de você intimidade. Deus está pedindo de você relacionamento. Deus está pedindo para você um tempo com Ele, um tempo a sós com Ele, porque nesse tempo a sós com você, Ele vai te revelar coisas extraordinárias. Mas Ele pede uma coisa de você: tempo. Ele pede o seu tempo. Porque é nesse tempo que você é preparado. É nesse tempo que o seu coração é formado. É nesse tempo que a sua mente é forjada para suportar o peso daquilo que Deus tem reservado para você. Quando a gente volta lá no capítulo 20, versículo 18 fala assim: todo o povo, vendo os trovões. O que aconteceu antes de eu ler essa passagem aqui? Deus desceu do monte, Deus revelou os seus segredos para Moisés no monte. Desceu do monte e deu o recado para o povo. Deu o recado para o povo se preparar. O povo se preparou. Primeiro dia se preparou, segundo dia se preparou. No terceiro dia, quando Deus ia se manifestar ao povo, o que aconteceu? Versículo 18. Todo o povo, vendo os trovões, os relâmpagos, tudo ao mesmo tempo, tá? Visualiza aí na sua mente: trovões, relâmpagos, som de chofar, som de trombeta e uma montanha pegando fogo. Era o que os israelitas estavam vendo na frente dele, tá? Era isso que o povo, 2 milhões de pessoas, estava vendo diante deles. Trovões, relâmpagos, som de chofar, som de trombeta e uma montanha que pegava fogo, uma montanha que fumegava.
Diante disso tudo, dessa grandeza, dessa imagem cinematográfica hollywoodiana, nem a Marvel fez uma montanha pegar fogo com sons de trombetas, relâmpagos, trovões e chofar. Diante dessa imagem que eles estavam vendo bem na frente dele, eles já tinham visto o mar abrir, eles já tinham visto comida cair do céu, eles já tinham visto água brotar da rocha. Agora eles viam uma montanha que fumegava na frente dele, ao som de relâmpagos, trovões, trombeta e chofar. E eles ficaram apavorados. Versículo 18 fala que eles sentiram um grande pavor e eles começaram a se afastar. E aí eles rogaram a Moisés: por favor, Moisés, fala você com a gente. Nós não queremos ouvir Deus. Nós não queremos ouvir Deus. Nós não estamos preparados para ouvir Deus. Fala você com a gente. Você fala com Deus, tá? A gente confia, você vai lá e fala com Deus. E aí o que Deus contar para você, você fala com a gente. Porque nós não queremos ouvir Deus. E no versículo 20, Moisés ainda encorajou o povo dizendo: gente, não tenham medo. Não tenham medo. Deus veio até nós para se revelar, para contar segredos. Nós somos o seu povo, nós somos escolhidos dele. Ele quer se apresentar para a gente. Ele não quer que a gente erre. Ele veio até nós para nos colocar à prova, para que a gente não peque. Mas o povo foi recuando, 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 recuando. Irredutíveis, o povo ficou longe. E Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Moisés foi sozinho. O povo recuou. O povo não quis a presença. O povo não estava com medo. O povo estava com medo da grandeza de Deus. Quantas vezes nós estamos nesse lugar? Quantas vezes, até inconscientemente, nós nos esquivamos da vontade de Deus, porque temos medo que Deus nos peça coisas que nós não estamos preparados para abrir mão. Toda vez que Deus pede alguma coisa a você e você recua, e você retém, é como se você estivesse fazendo como aquele povo, recuando. Deus pede intimidade, mas você não tem tempo, você dá um passo para trás. Deus pede um tempo com você. Deus quer conversar com você no particular. Deus quer que você leia a palavra e você não tem tempo. Você está dando um passo para trás. Deus está te chamando para perto. Deus quer revelar a você. Deus quer trazer coisas novas para você. Mas você continua recuando porque você não tem tempo, porque você não está pronto, porque você não está preparado, porque não é para você, porque você não é capaz, porque você não aguenta, porque você não suporta. Deus não está perguntando nada para você. Deus não está te perguntando se você aguenta. Deus não está perguntando se você suporta. Deus não está perguntando se você é capaz. Deus está falando: vem. Deus está chamando você para perto. Deus está chamando você: vem. E aí, nós temos duas opções quando isso acontece. Ou a gente segue o exemplo de Moisés, abre mão de tudo. Quando a gente, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, que às vezes a nossa mente, tá? Às vezes a nossa mente materialista acha que abrir mão de tudo é abrir mão de bens, tá? Quando Deus nos chama para abrir mão de tudo, muito mais do que bens e recursos, Ele quer que você abra mão da sua opinião. Ele quer que você abra mão da sua forma de pensar. Ele quer que você abra mão dos seus achismos. Ele quer que você abra mão do seu egoísmo. Ele quer que você abra mão de quem você é, da pessoa que você é,
nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É disso que Ele quer que você abra mão. Ele quer que você abra a mão de quem você acha que é. Então, quando Deus pede para nós abrirmos mão de quem somos, às vezes isso inclui o que nós temos. Mas, muito mais do que ter, porque a bênção de Deus que vem sobre nós, foi Ele que nos entregou. O que Ele quer que a gente abra mão é de quem somos. O que Ele quer que a gente abra a mão é da teimosia que nós temos. É da arrogância e da cabeça dura que nós temos. De ficar falando não para Ele o tempo todo. De ficar achando que a gente está certo, que está todo mundo errado. Ele quer que a gente abra a mão disso. Então, quando Deus nos chama para perto, Ele nos chama para abrir mão de quem somos. Para que Ele se revele a nós, se faça conhecido em nós e transforme quem nós somos em quem Ele quer que nós sejamos. A gente pode seguir o exemplo de Moisés, que abriu mão de quem ele era para entrar na presença de Deus. A gente tem essa escolha. Ou a gente escolhe o lado de Moisés, que abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus, para deixar Deus transformá-lo em quem Deus queria que ele fosse. Ou a gente é como o povo que quer continuar sendo do jeito que é e recua, porque não está pronto para as mudanças que Deus pode fazer na sua vida. Ou você escuta os segredos de Deus e sai do meio da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei, como Abraão. Ou você recusa os segredos de Deus e permanece vivendo lá na terra de Uz, entre os caldeus, como mais uma pessoa comum, como mais um CPF entre os caldeus. Ou você escuta os segredos de Deus e constrói uma arca para salvar toda a sua casa, toda a sua família, e levar todo mundo que está perto de você para a salvação. Ou você recusa os segredos de Deus e morre no dilúvio. Ou você escuta os segredos de Deus e tem o coração quebrantado de Davi, que quando entende que pecou contra o Senhor, dobra os joelhos e ora: Senhor, tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Eu abro mão de tudo, eu abro mão do meu reinado como rei de Israel, eu só não quero que a sua presença saia de mim. Quando você conhece os segredos de Deus, você tem esse coração quebrantado de Davi. Ou você pode recuar e viver como Saul, orgulhoso, prepotente, que estava preocupado demais com a sua posição de reinado, estava preocupado demais com o que as pessoas vão pensar de mim. Saul era esse tipo de pessoa. Saul era o tipo de pessoa: o que as pessoas vão pensar de mim? Virou para Samuel: Samuel, eu fiz isso, por quê? Por que eu fiz isso? Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Ou você abandona os seus achismos e a sua preocupação com o que as pessoas vão pensar de você e vive os segredos de Deus como Davi. Ou você vai viver como Saul, preocupado com aquilo que você tem. Ou você pula do barco em meio à tempestade e vai até Jesus, para ter certeza que você consegue andar sobre as águas ao lado dele. Ou você fica no barco com medo da tempestade, deixando a tempestade te apavorar e te carregar e fazer você naufragar.
Os segredos de Deus, os milagres de Deus, a grandeza de Deus, aquilo que nós oramos, Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso disso. A nossa oração pedindo a grandeza de Deus para nós, a nossa oração pedindo as coisas grandes de Deus, os grandes milagres, as grandes bênçãos, as grandes manifestações do Espírito sobre a nossa vida, porque tudo que a gente pede para Deus é muito grande. Nós queremos ser cheios, é grande. Nós queremos transbordar, é grande, não basta ser cheio, a gente quer transbordar. Nós queremos o grande de Deus, nós queremos a unção de Deus, nós queremos a glória de Deus, nós queremos viver o poder de Deus, nós queremos a grandeza que Ele tem para nós, mas não estamos dispostos a fazer o mínimo, que é entrar na presença dEle para ouvir os segredos que Ele tem. Quando você entra nessa nuvem da presença de Deus, nada mais importa. Para Moisés ali não importava mais nada. Uma nuvem escura, a Bíblia fala que era uma nuvem escura. Está relampeando, está trovejando, som de chofar, som de trombeta, está saindo fumaça da montanha e tem uma nuvem escura. O que é que Moisés faz? Ele entra, porque ele sabe que não importa o que esteja à sua frente, é Deus que está chamando para dentro. Você não tem que entender, você tem que ir. Lá quando antes de Jesus subir aos céus, Ele deixou uma mensagem para os seus discípulos. E estes sinais seguirão aos que creem. O nosso problema é que a gente quer ver o sinal primeiro. Quem nunca orou, Senhor, me dá um sinal para que eu possa fazer isso. Senhor, me dá um sinal para que eu vá. Me dá um sinal para que eu fale. Nós queremos os sinais de Deus antes de fazer alguma coisa. E a gente fica pedindo um sinal para tudo. Senhor, me dá um sinal de que é da tua vontade. Me dá um sinal que é para eu fazer. Me dá um sinal que é para eu falar. Nós ficamos pedindo os sinais de Deus antes de fazer alguma coisa. Quando o próprio Jesus, Ele fala, o sinal vai seguir o que crê. O sinal vem depois. Você crê e faz. E aí o sinal acompanha você. O sinal vai acompanhar e comprovar a sua fé em Deus. Moisés, quando entra naquela montanha, quando entra naquela nuvem, ele não sabe o que tem lá dentro, mas Deus manda ele entrar. Ele entra, o que tem para trás eu não sei. E aí lá na frente, a Bíblia vai falar que quando ele sai da presença de Deus, ele resplandece, ao ponto de o povo não conseguir olhar para ele. O povo não conseguia olhar para Moisés, porque Moisés carregava um pedacinho da glória de Deus. Tiveram que cobrir o rosto de Moisés, porque Moisés resplandecia. Nós queremos muito de Deus, mas nós não estamos dispostos a entrar na presença. A presença de Deus não é uma emoção. O que é a presença de Deus? Não é uma emoção. A presença de Deus não é você ficar emocionado. A presença de Deus não é um arrepio. A presença de Deus não é as lágrimas que correm do seu rosto. A presença de Deus não é a fraqueza nas suas pernas. A presença de Deus, ela muda a sua vida. Você pode se emocionar, você pode se arrepiar, você pode se prostrar ao chão de tanta fraqueza que não consegue ficar de pé. Mas se isso não muda você, não é presença, é emoção. A presença de Deus, você está emocionado porque está num ambiente com a presença de Deus. Mas a presença de Deus na sua vida muda você.
Se você entra no ambiente da presença de Deus e sai da mesma forma, você só se emocionou. A presença de Deus muda você. A presença, o significado da palavra mudar. Mudar significa passar de um estado para outro. A presença de Deus muda você do estado de perdido para o estado encontrado. A presença de Deus muda você de pecador para perdoado. A presença de Deus muda você de abandonado para filho amado. A presença de Deus muda com você. E quando você deixa de ser perdido, deixa de ser pecador, deixa de ser abandonado e passa a ser encontrado, perdoado e filho amado, isso muda você. Isso muda quem você é. Isso muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de se vestir, muda a sua forma de falar, muda as suas amizades, muda a sua vontade. Quando a presença de Deus entra em você e você sofre uma transformação, você não quer ser a pessoa que você era antes. Você olha para a pessoa que você era antes e você fala, não quero mais. A presença me transformou. Agora, se você chora, se você se arrepia, se você prostra no chão, mas quando você sai daqui, você faz exatamente o que você fazia antes. Você não está cheio da presença, você está cheio de emoção. E a emoção passa. Porque uma hora a emoção é alegria, outra hora a emoção é raiva. Uma hora a emoção é amor, outra hora a emoção é ódio. A emoção é mutável. Quando nos tornamos encontrados, perdoados e filhos amados, aquilo que Israel não tinha entendido ainda, Moisés entendeu. Moisés entendeu. Eu fui encontrado. Depois de 80 anos estrangeiro, Moisés entendeu. Eu fui encontrado. Eu fui perdoado. E eu sou filho amado. Então eu vou entrar na presença e vou deixar essa presença mudar a minha vida. O povo não. O povo recuou. O povo estava com saudade demais do Egito. O povo recuou a presença. Se coloque de pé. Quando você se torna encontrado, perdoado, filho amado, você não quer outro lugar senão a presença de Deus, onde Ele se revela continuamente a você. E o que Ele revela a você é só para você. Ele não vai compartilhar o que Ele tem para você com mais ninguém. Da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você.
ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta, e todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de uma densa fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus respondia de dentro do trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então o Senhor convocou Moisés para subir ao topo da montanha. E Moisés subiu. E Moisés subiu. E Moisés